Esse vídeo vai para os amantes de imóvel físico. Tenho uma certa quantia de fundo imobiliário investido, similar ao valor do apartamento caso eu fosse vender. Então até fica um bom número para a gente fazer um balanço aqui. Fazendo o fechamento aqui de 2025, já que eu recebi o meu imposto de renda semana passada, eu resolvi fazer esse vídeo mostrando o que me rendeu o fundo imobiliário e o que me rendeu o imóvel físico que eu deixei ele alugado. Eu não tenho imóvel físico porque eu quero, tá? Eu simplesmente não consigo vender ele. E já faz 2 anos que eu não consigo vender. E tive ele por questões de trabalho, que eu sou CLT. Tive que sair de lá, vim para outra cidade, deixei o apartamento lá e ele tá alugado para não gerar nenhum tipo de manutenção, custo extra, tá? E etc. Em fundo imobiliário eu tenho aproximadamente 124 mil investidos, que me renderam em janeiro de 2025, 1.243, em fevereiro 1.199, em março 1.248, em abril 1.280, em maio 1.316, em junho 1.335, em julho 1.357, em agosto 1.344, setembro 1.291, outubro 1.233, em novembro 1.254 e em dezembro 1.319. Vocês viram que dá uma oscilada, né? Mas isso é questão de uns fundos mesmo. Uns pagam mais no mês, pagam menos no outro. Mas aqui não teve um reinvestimento. Eu deixei continuamente o mesmo valor em cada fundo, em valor em fundo imobiliário, e comecei a rebalancear minha carteira e colocando o dinheiro em ações. Então neste ano eu não fiz nenhum tipo de investimento em fundo imobiliário especificamente. Eu botei em ações, ETFs e outros ativos, mas em fundo imobiliário foi só este valor aqui desde o início do ano. Então 124 mil me renderam 15,425 reais, aproximadamente aí 12,43% ao ano. Não paguei nada de imposto de renda, né? Todos os dividendos dos fundos imobiliários é isento de imposto de renda. E ao lado eu tenho os aluguéis que eu recebi do imóvel físico. O valor aqui é aproximadamente, né, com a avaliação da imobiliária, o imóvel vale 240 mil. Eu tenho ele financiado, tenho uma dívida de 119 mil, e considerando, partindo pela premissa que a gente consiga vender a 240, pelo pós-venda iria sobrar para mim 121 mil. Então, recalculando os 121 mil em fundo imobiliário, me renderia aproximadamente aquilo que esses 124 mil me renderam. Mas isso em tese, né? Rendimentos passados não garante rendimentos futuros. Em janeiro eu recebi 1.260, né, meio padrão. Em fevereiro 1.260, março 1.260, em abril 1.245, deu uma baixadinha aqui, 1.245 em 4 meses seguidos, depois 1.263, depois teve um aumento lá que eles aumentaram o aluguel em 1.327 por 3 meses, totalizando no final do ano 14.007 reais. Isso tirando já a taxa da imobiliária, tá? Ficou 1.619, fica 10% para a imobiliária. O imposto de renda que chegou para mim, que eu tive que pagar, o imposto de renda desses 14 mil, eu tive que pagar 2.344, e quando o inquilino entrou no apartamento, eu tive que pagar 500 de manutenção, que tinha dado um problema lá no banheiro, e a imobiliária falou que era estrutural, eu tive que pagar, né? Eu pago 700 reais de parcela, então totalizando aí em 12 meses, teve 8.400. Considerando também que o imóvel ele é 100% mobiliado, eles têm o eletro, eu só peguei minhas roupas e saí, mas ele é todo mobiliado e tem todos os eletros lá dentro, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar e tudo e etc. Eu gastei mais ou menos 50 mil em móveis e eletro, tá? Só para ter uma média. E totalizando no final do ano, tirando o imposto, tirando a parcela do apartamento, que daí ele se paga e me rende um pouquinho, e o aluguel, fazendo todas as baixas dos negativos, eu tive um ganho real do apartamento de 2.763. Aproximadamente 2,3
2,2% ao ano. Então, tá aí a diferença de ter em fundo imobiliário e a diferença de ter em imóvel físico. Lembrando também que o fundo imobiliário, eu só escolho o fundo imobiliário que tem uma liquidez grande, acima de 1 milhão. Então, se o fundo imobiliário eu queira vender, eu quero pegar aquele dinheiro e fazer qualquer coisa, sei lá, comprar qualquer coisa cara, 10, 20 mil que eu precise, em 2 dias úteis o dinheiro tá na minha conta. Tá, no fundo imobiliário. Já o apartamento faz 2 anos que eu tô tentando vender e não consigo. Então ele não tem liquidez. Vocês estão vendo aqui que em dezembro eu tô com o aluguel zerado, porque o inquilino ele saiu em novembro. Quando tá zerado, é quando a gente fala que tem a vacância 100%. É um risco que a gente tem como quando tem um imóvel físico também. Se só tem um imóvel e ele está alugado, não tem 0% de vacância. Você está recebendo aluguel, não tem nada desocupado. Agora, se ele não está ocupado, é 100% de vacância. Tu não está recebendo nada, só está te gerando manutenção, está gerando gasto. Já o fundo imobiliário, para nós, não tem esse risco. Eu tenho aproximadamente uns 10 fundos imobiliários na conta, comprados na minha carteira, e isso dezenas de ativos imóveis em cada fundo. Daí a diferença de um imóvel físico para fundo imobiliário. Eu, modéstia à parte, prefiro 1000 vezes fundo imobiliário do que imóvel físico. Além de manutenção, gasto, imposto de renda, taxa de imobiliária, incomodação com o inquilino, porque mesmo sendo da imobiliária, se incomoda, viu? Se incomoda com o inquilino, dá dor de cabeça. Fundo imobiliário não tem imposto de renda, tu compra suas cotas, tu também vira proprietário de alguns imóveis, se caso tu comprar um fundo de imóvel físico, né, fundo logístico, fundo de shopping, tu fica proprietário, tu recebe dividendo isento de imposto de renda, tu não esquenta a cabeça, não tem manutenção, não tem nada, isso tudo a parte da gestora, a gestora vai fazer. Em meu ponto de vista, o fundo imobiliário é muito melhor do que um imóvel físico. O imóvel físico tem seus porém, mas alguns vão me perguntar, tá, mas o imóvel cresce, né, o valor. Assim, o imóvel não cresce o valor, tá? A região pode crescer o valor sim, e o crescimento do valor do imóvel é conforme IPCA ou IGPM, depende muito, e qual o índice que o pessoal coloca para crescer o valor, dependendo do que acontece no bairro, na cidade, mas isso é muito relativo. Eu moro numa cidade onde teve um enchente um tempo atrás, e as casas e os bairros daquela região onde foi alagada perto do rio caíram drasticamente o valor, entendeu? Então é muito relativo essa parte do imóvel. Eu também morei em um lugar onde deu umas situações climáticas lá no local e também os imóveis caíram de valor. Mas isso aí é atípico, com certeza é atípico, mas pode acontecer. Então o imóvel depende muito, não é uma certeza que o imóvel vai crescer de valor, e mesmo que cresça de valor, não é uma certeza que tu vai conseguir vender, porque a liquidez de um imóvel físico é difícil de vender. Sem falar que tu vai pagar 6 ou 10% de comissão para o corretor. Ali o teu lucro já diminui. Aqui eu fiz partindo pela premissa que eu consiga vender por 240 mil limpo para mim, porque daí teria botar 6%, vai o que a 260 mil aqui para vender o imóvel, para pegar a comissão do corretor. Partindo pela premissa que eu vá conseguir 240 para mim, que vai me sobrar 121, mas com certeza não conseguiria. Mas se eu fosse vender por esse valor, sobraria 121 para mim, compraria em fundo imobiliário, me renderia aproximadamente mais 15 mil reais por mês, por mês não, por ano, em fundo imobiliário, não esquentando a cabeça, não pagando imposto nenhum. Pelas informações aqui dadas, os valores aqui dados, tirem as suas próprias conclusões do que é melhor. Fundo imobiliário ou imóvel físico, tá certo, pessoal? Tá dado o recado. Não esquecendo de dar o like, se essa informação ajudou de alguma maneira, se inscreve no canal, dá o certinho ali, dá um curtir, e se ficou alguma dúvida desses valores, qualquer informação que eu deixe de ter dado aqui, coloque nos comentários aí que eu estarei respondendo a vocês. Valeu, fui!